Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago durante 365 dias consecutivos uma ideia que quando eu aprendi e ela passou a fazer parte da minha vida, ela parece que clica, aquele som que faz quando uma peça encaixa no lugar certo dela. E como clicou para mim, eu espero que clique para você também. E no clique de hoje, 135, opinião. Então, falar sobre opinião é uma coisa um pouco complicada, porque geralmente as pessoas falam assim, opinião, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua. Já ouviu falar aquela expressão, contra fatos não há argumentos? Se você que me ouve já ouviu falar essa expressão, contra fatos não há argumentos, eu acrescentaria, e nem opinião. Não dá para você ter opinião sobre um fato. Dá para você ter um ponto de vista sobre um fato e uma opinião a partir desse ponto de vista. Não dá para você ter opinião sobre um fato. Por exemplo, se alguém foi demitido, Não dá para você ter uma opinião. Eu acho que foi, eu acho que não foi. Essa é a minha visão de que ele foi, essa é a minha visão de que ele não foi. Você vai poder dar uma opinião sobre os motivos, se podia acontecer essa demissão ou não, se ela foi justa, se ela foi injusta. Você pode fazer um monte de coisas que dá para ser chamado de opinião, mas não muda o fato de que a demissão ocorreu. Compreenderam? Então, contra fatos não há argumentos, mas contra interpretações e relatos do fato existem. Então, a opinião ela está quanto à interpretação e aos relatos de um fato. A opinião de uma verdade. A opinião não pode ser tomada como verdade. Isso entra na diferença entre objetivo e subjetivo, mas esse não é o ponto do clique de hoje. Tudo bem. Uma coisa importante sobre opinião. Quando você for aprender a técnica, a dica de Leibniz foi contemporâneo de Isaac Newton, também um dos criadores do diferencial integral, que é um tipo de cálculo. É o seguinte, ele diz que acredita em tudo quanto lê. Ele lê uma coisa que fala que é vermelho, ele acredita. Na hora que fala assim, ele lê uma outra coisa que fala não é vermelho, é azul, ele também acredita. Repara que o acreditar vai corrigindo em si próprio, e na verdade o que corrige em si próprio é a postura de continuar buscando e não querer encontrar de primeira alguma coisa. Então, a questão é que a opinião ela atrapalha a busca da verdade. A vida de estudo, quando alguém está estudando alguma coisa, se ela se enche de opiniões, ela se afasta demais da verdade. Quando você tem uma opinião sobre a forma como as pessoas devem agir, ou como as pessoas não deveriam agir, ou como as coisas deveriam ser ou deixar de ser, na verdade você está colocando ali no mesmo patamar o idealismo misturado com opinião. Então ela começa a ser complicada. E faça uma avaliação. A avaliação para você saber se a sua opinião ela foi uma coisa que você desenvolveu e você percebeu, opiniões elas podem ser promovidas a verdades. Vou dar um exemplo. Uma verdade inquestionável. Ninguém deu vida a si próprio. Compreenderam isso? Ninguém deu vida a si próprio. Isso não é uma questão de opinião. Isso é uma verdade. Por que é uma verdade? Ela é uma verdade porque ninguém conseguiu fazer o contrário. E até hoje ninguém conseguiu fazer o contrário. Um homem e uma mulher, seja pelo procedimento natural ou por um procedimento artificial, inseminação ou qualquer coisa que seja. Ninguém gerou a si próprio. Ninguém provocou o encontro do óvulo e do espermatozoide que fez a si próprio. Foram outros que provocaram esse encontro. Percebe que quanto a isso não tem como dar opinião? Não tem como opinar em uma coisa desse tipo. Agora, existem opiniões que podem ser promovidas a verdades, mas existem coisas que elas oscilam. Como assim oscilam? Vamos lá. Existe um dilema na educação. Da educação de altíssima qualidade e ensino de altíssima qualidade,
para todas as pessoas. Você vai criar um monte de gênios. Não há papéis sociais. A sociedade não comporta que todo mundo tenha oportunidade de ser gênio. Mas espera. Então vamos dar educação... Vamos dar educação ruim para todo mundo. Vamos deixar todo mundo bem besta e burro. Também tem malefício. Porque a sociedade necessita de pessoas que façam com que as coisas progridam ou, no mínimo, que se mantenham. Porque uma sociedade onde não há nenhum gênio, nada avança. E onde não há nenhum gênio, nada se mantém. Porque é preciso uma espécie de genialidade simplesmente para manter o que nós já conquistamos. Essa sensação de progresso contínuo, ela esquece os esquecimentos. É o pior esquecimento que pode ter, de que a gente esquece as coisas. Agora, a pessoa pode ter uma opinião sobre isso. Não, é melhor dar educação de gênio para todo mundo. Não, é melhor dar educação que emburrece para todo mundo. Que, na verdade, é um oposto, né? Na verdade, é melhor emburrecer todo mundo fingindo que é educação. Ou 10% de gênio e 90% de burro. Vamos tentar, então, o contrário. 90% de gênio, 10% de burro. 50-50. Não dá para saber. Muda de sociedade para sociedade, muda de cultura para cultura, muda de tempo para tempo, muda de comportamento para comportamento e muda de pessoa para pessoa. Se a gente for ver para o âmbito individual da educação emburrecedora para as pessoas, é uma maldade. Mas vai fazer o quê? Então o seguinte era ninguém dizer que, calma, não vamos dar educação para todo mundo. Cada um busca aquilo o que quer buscar. Não vamos forçar as pessoas a ir atrás. Porque se houver a obrigação, a cobrança, o esforço, o direito de que todo mundo tem que ter educação, uma dessas duas problemas nós vamos causar. De ter uma sociedade repleta de gênios desocupados ou ter um monte de ignorante incapaz. Percebe quanto a isso fica uma questão complicada você criar uma opinião sobre uma coisa dessa? Eu não tenho opinião sobre isso. A única coisa que eu faço é crio meus vídeos e quem quiser buscar o conhecimento que eu posso transmitir, venha. Meu esforço é divulgar o máximo possível isso daqui. Não chega a tantas pessoas quanto eu gostaria que chegasse. Mas o meu ponto é o seguinte, quem quer, que pegue. É isso que Jesus queria dizer. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus não obrigou todo mundo a ouvir. Aqui, ó, isso aqui é necessário para todo mundo. É necessário para todo mundo o evangelho? É necessário para todo mundo saber do sacrifício salvador de Jesus? É necessário. Mas Jesus não falou, é obrigatório. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, essa é a questão mais importante, é uma questão muito importante quando você vai para a vida de estudos. Quanto a se educar, você vai ter que saber a diferença entre coisas que você sabe uma verdade, como ninguém fez a sua própria vida, ninguém causou a origem da sua própria vida, e qual é melhor? Esse ou aquele? Uma coisa em que situações muda. Então aqui reina a opinião. Tome cuidado para não misturar uma com a outra. E dizer que tudo é questão de opinião. E também cuidado com o fanatismo e dizer que você sabe a verdade de tudo. Esse foi o clique de hoje. Se gostou, curte, comenta e compartilha. Tá no YouTube, se inscreve no canal. Facebook, curte a fanpage. Se tá no Insta, curte o perfil. Até o clique de amanhã.